Olá, meus caros. Na aula passada a gente falou sobre espaço vetorial, então um conjunto de objetos forma um espaço vetorial, né? Se a gente puder definir as operações de soma e de multiplicação por escalar, tá? Tais que elas satisfazem um conjunto de propriedades, tá? Aí depois disso a gente falou sobre os conceitos de dependência e independência linear, então um conjunto de vetores é dito linearmente independente se a gente não puder escrever nenhum desses vetores como uma combinação linear dos outros. Lembrando que a combinação linear é simplesmente multiplicar cada um desses vetores por um escalar e depois somar, combinar esses vetores. Tá? Então quando dos vetores do conjunto puder ser escrito como uma combinação linear dos outros, eles são ditos linearmente dependentes. Tá? Depois disso, né, a gente falou sobre o conceito de base, tá? Um conjunto de vetores linearmente independentes, cuja extensão é todo o espaço vetorial, é chamado de base para esse espaço vetorial. Lembrando que a extensão seriam todos os vetores que podem ser escritos como combinações lineares daquele conjunto de vetores. Tá? Então, se a extensão é todo o espaço, quer dizer que qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação linear daquele conjunto de vetores Li, que a gente chama, portanto, de base. Tá? E depois a gente provou um teorema muito importante que diz que todas as bases têm o mesmo número de vetores. Tá? E esse número de vetores numa certa base é chamado de dimensão do espaço vetorial. Hoje nós vamos continuar falando sobre álgebra linear. Hoje a gente vai falar sobre a função produto interno. Tá? Então a função produto interno, eu vou usar essa notação na maioria das vezes. Então a função produto interno vai ser uma função que leva dois vetores do espaço vetorial V aqui eu estou assumindo que é um espaço vetorial, então tem todas aquelas propriedades. Então a função produto interno vai levar dois vetores em um escalar, tá? Em um número complexo aqui eu vou assumir, eu estou mais caso de particular. Mas não pode ser qualquer função, assim como lá para um conjunto de objetos ser um espaço vetorial tinha que satisfazer certas propriedades. A função produto interno também, para uma função para ser chamada de função produto interno, ela tem que satisfazer algumas propriedades. Então as propriedades requeridas para a função produto interno, a primeira é que ela tem que ser linear no segundo argumento. Ou seja, se a gente tiver o produto interno de dois vetores V e W do espaço vetorial V, e esse segundo vetor for uma combinação linear de um conjunto de vetores WJ, tá? Então aqui a J pertence aos complexos, tá? Que é o corpo escalar que a gente está associando com esse espaço vetorial V. O V, o W, ou seja, os WJ, né, pertencem ao espaço vetorial V. Então, ser linear no segundo argumento quer dizer que o produto interno desse vetor V com essa combinação linear é a combinação dos produtos internos aqui. Tá? Então, para uma função poder ser chamada de produto interno, a primeira coisa que ela tem que satisfazer é essa propriedade, ser linear no segundo argumento. A segunda propriedade que ela tem que ter é que ela tem que ser antissimétrica por troca da ordem dos dois vetores aí. Antissimetria nesse sentido, ó, que antissimetria no sentido de que o produto interno de V com W vai ser igual ao complexo conjugado
do produto interno de W com V, tá? Então essa é outra propriedade que a gente exige por uma função ser chamada de produto interno. E a terceira propriedade é positividade do produto interno. No sentido que positividade é que se nós tomar o produto interno de um vetor com ele mesmo, essa função tem que ser tal que isso não é não negativo, tá? E aí isso só vai poder ser zero se o vetor é o vetor nulo ou o vetor neutro em relação à soma de vetores, tá? Então com igualdade se e somente se o V for igual ao vetor nulo, tá? Bom, então essas são as propriedades básicas que vão dizer se uma função é ou não, pode ou não ser chamada de função produto interno, tá? Eu queria primeiro fazer uma observação aqui. Na maioria das vezes a gente vai escrever o produto interno assim, tá? Com essa notação. Então, desculpa, aqui é o produto interno de V e W na maioria das vezes a gente vai escrever assim, tá? Mas em alguns casos vai ser útil usar a notação que os matemáticos usam com mais frequência, que é essa aqui, ó. Na verdade uma notação mais similar do que a que os matemáticos usam, que é colocar os dois vetores que a gente está tomando o produto interno entre parênteses com uma vírgula separando eles, tá? Então isso aqui é uma notação para o produto interno entre dois vetores, tá? Tem outras notações que vocês vão encontrar nos livros por aí, mas eu não vou usar essas notações. Isso aqui vai facilitar, por exemplo, para vocês resolver um exercício que eu deixei, que é a partir dessas propriedades mostrar que a função, se a função é uma função produto interno, então ela é antissimétrica no primeiro argumento, ou seja, se nós tivesse aqui o produto interno de um W com um V com o W sendo essa combinação linear, eu ia ter algo desse tipo, só que aqui no lugar dos AJ vai aparecer o complexo conjugado dos AJ, tá? Então isso é antissimétrico no primeiro argumento, que é uma consequência dessas propriedades, tá? Só vocês usar essas propriedades que vocês vão conseguir resolver esse exercício. Vai facilitar se vocês usar essa notação aqui, tá? Uma outra observação, um outro resultado que segue bem direto dessas propriedades é o seguinte, ó. Uma consequência, na verdade. Se nós olharmos para o módulo quadrado do produto interno entre dois vetores V e W, embora quando a gente troca a ordem aparece o complexo conjugado, para o módulo, eu vou usar o módulo quadrado para provar isso, mas o módulo do produto interno de V com W é igual ao módulo do produto interno de W com V, porque aqui eu tenho um número complexo e aqui eu tenho o conjugado daquele número complexo. Desculpa, aqui eu coloquei C, mas é V, né? V. Tá? Então segue disso. É bem fácil para vocês verificar isso. Nesse caso, né? Porque o módulo quadrado seria do número complexo, né? Vai ser ele vezes o seu conjugado. Tá? E aí a gente pode reescrever isso assim. O segundo termo, eu vou passar esse cara aqui esse termo aqui para a esquerda. Daí eu troco a ordem, né? Como eu tenho conjugado, eu troco a ordem. Então vai ficar W com V vezes... eu vou deixar nessa mesma ordem. Aqui fica W com V. Tá? E esse outro aqui eu também vou trocar a ordem, tá?
para mim poder trocar a ordem, eu tenho que fazer aparecer o conjugado aqui. Então isso aqui é igual a W com V conjugado. Então aqui eu tenho um número complexo vezes seu conjugado, que é o módulo quadrado desse número complexo. Tá? Então o módulo, embora tenha aparecido esse conjugado, quando eu troco a ordem no produto interno, em módulo não muda nada. Tá? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre um exemplo. Vou vir aqui para a próxima página, que é um dos exemplos mais importantes da mecânica quântica, que é o espaço vetorial Cn. Tá? Para esse espaço vetorial, uma função candidata, que é a que a gente usa para o produto interno. Então, o produto interno entre dois vetores V e W, então o produto interno entre duas listas com n números complexos, tu vai pegar esse vetor V como uma matriz coluna, né? A gente representa esses vetores então, representados com matriz coluna. Então a gente toma o adjunto do primeiro, então essa é uma definição, tá? É a definição da função. A gente toma o adjunto do primeiro e multiplica pelo segundo vetor, tá? Então em termos de elementos de matriz vai ficar V1, o vetor V, né, como uma matriz coluna, vai ficar V1 até Vn, né, são as componentes, e eu tenho que tomar a transposta conjugada dessa matriz, e aí eu vou multiplicar aqui pela matriz coluna W1 até Wn. Tá? Então aqui eu vou ter V1 complexo conjugado, vou tomar a transposta, né, até Vn complexo conjugado. Então era uma matriz coluna, virou uma matriz linha, e os elementos ficam todos conjugados. Tá? Então, multiplicado por essa matriz coluna aqui, W1 até Wn. Tá? Aí agora é só multiplicar essas duas matrizes. Aqui tu tem uma matriz n por 1, né? E aqui tu tem uma matriz, aqui tu tem uma matriz 1 por n, e aqui tu tem uma matriz n por 1. Tá? Dá para multiplicar, e o que tu vai obter vai ser uma matriz 1 por 1, que é um escalar, tá? Então fica V1 conjugado, W1 mais V2 conjugado, W2 até Vn conjugado, Wn. Ou, para guardar, lembrem dessa expressão, então para Cn, o produto interno é o adjunto do primeiro vetor vezes o segundo, que em termos dos elementos de matriz, das componentes dos vetores, fica soma j igual a 1 até n, o complexo conjugado dos componentes do primeiro vetor, vezes os componentes do segundo vetor. Tá? Então essa seria a candidata à função produto interno para Cn. Claro, a gente vai ver que essa candidata satisfaz aquelas propriedades, tá? As propriedades básicas para que a gente possa chamar essa função aqui de produto interno. Claro, a primeira condição seria que ela levasse dois vetores de Cn em um escalar, que é o que acontece aqui, né? Pela definição a gente vê que é isso que acontece. Então a gente tem aqui um escalar, tá? Por essa definição aqui a gente tem o mapa de dois vetores em um escalar. Tá? Então para provar as propriedades, verificar, né, que ela satisfaz aquelas propriedades, a primeira lembra que é a linearidade no segundo argumento. Então aqui eu já vou definir esse vetor W, que vai ser uma combinação linear dos vetores W e J. Eu vou escrever ele como... já vou identificar uma forma resumida para as componentes dele. Então isso aqui vai ser soma em J a J. E os vetores W e J eu vou escrever eles assim, WJ componente 1 até WJ componente N. Tá? Aí usa lá as propriedades do espaço vetorial, né? A soma e multiplicação por escalar e tudo mais. Aí eu vou ter que esse vetor W, então, vai ter componentes. A primeira componente dele vai ser soma em J, a J vezes a componente 1 do vetor WJ. E a mesma coisa para os outros.
AJ componente N. Tá. Agora eu vou pegar e considerar então a linearidade a propriedade 1 lá, né? Que é a linearidade no segundo argumento. Vou considerar o produto interno de V com W. E aí eu vou considerar aqui a expressão já, essa expressão final aqui. Ah, desculpa, aqui não é 1, né? Hoje tá... Aqui não é 1, é J. Tá, tô falando uma coisa e escrevendo outra hoje. Tá, então eu já vou pegar essa expressão final. Só que como agora eu tenho esses J aqui, eu vou usar K, tá? Então vai ficar soma K igual a 1 até N, V, K conjugado, W, K, tá? Aí a gente olha para cá, a componente K desse vetor vai ser essa expressão aqui que está no lugar K aqui. Então o que muda é aqui, ó, por exemplo, a componente 1 vai ser essa expressão aqui com K igual a 1, componente 2 aqui vai estar o 2 e assim vai, tá? Então aqui vai ficar soma K igual a 1 até N, V, K conjugado, soma J, AJ, WJ, K, tá? Que é a componente K do vetor W. Aí a gente pode trocar, claro, a ordem dessa soma aí, soma em J, AJ, soma em K de 1 até N, VK conjugado, WJ componente K. Mas se nós pensar em termos dessa expressão aqui, ó, essa soma aqui é o produto interno de V com WK, com WJ, desculpa, tá? Com o WJ que aparece aqui. Então isso aqui já está soma em J, AJ, produto interno de V com WJ. Tá, aqui aparece o WJ e tu tem a soma em K, desculpa aqui, foi no automático, é K. VK. VK e aqui K, né? Então está somando em K, a componente do WJ, então é o produto interno de V com WJ. Tá? Então está verificada aquela função aí, satisfaz essa primeira propriedade. A segunda propriedade é a antissimetria por troca. Tá? Aí a gente pode aqui usar... Você pode começar com qualquer... A gente pode começar com a expressão para W escalar produto interno com V, ou com a expressão para V escalar W, que está ali escrita acima aí. Então vai ficar soma J igual a 1 até N, VJ conjugado WJ, né? Agora eu quero fazer aparecer o produto interno do vetor W com o vetor V, né? Então eu quero trocar a ordem. Aí o que eu vou fazer aqui é usar as propriedades do produto interno. A primeira coisa, vocês devem lembrar dos números complexos, o conjugado do conjugado é o próprio número, né? Tá? Então eu posso simplesmente colocar esses dois conjugados aí. Agora o conjugado do produto é o produto dos conjugados, então eu posso também trocar essa expressão aí por essa expressão aqui, WJ conjugado, tá? E o conjugado da soma é a soma dos conjugados, então aqui eu posso tirar esse conjugado para fora, hein? Então fico soma em J, de 1 até N. Eu vou trocar a ordem dos escalares ali, do V e o W, né? W conjugado, VJ conjugado. Mas se a gente olha para essa expressão aqui, ó, é idêntica a essa expressão, só que eu troquei ali de lugar o V e o W, tá? Então isso aqui é o produto interno de W com V, aí tu tem o conjugado de tudo. Então está verificado que aquela definição aí de aquela função produto interno, aquela função aí também satisfaz essa segunda propriedade para uma função produto interno. E a terceira propriedade é a não negatividade, né? Se a gente tomar o produto interno de V com V,
isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, segundo essa definição aí, vai ficar a soma j de 1 até n, conjugado das componentes do primeiro vetor, vezes as componentes do segundo vetor, mais o conjugado, aqui aparece o mesmo, né? É o mesmo vetor, está tomando o produto interno do vetor com ele mesmo, então aparece as componentes do mesmo vetor, mais o conjugado vezes o número complexo, é o módulo quadrado desse número, né? Então fica VJ módulo quadrado, que é um número não negativo, é um número positivo por definição, né? Vai ser a parte real desse número ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá? Então isso aqui já está mostrado que é maior ou igual a zero. Tá? Para ser zero, então para que esse produto interno seja igual a zero, ó, vejam aqui a gente tem a soma de números positivos, então a única maneira disso aqui não ser maior do que zero é se todos os termos forem iguais a zero, desculpa. Então aqui a gente tem que ter que módulo de VJ é igual a zero para todo J, ou seja, as componentes VJ são iguais a zero para todo J, e portanto o próprio vetor V, né, vai ser 0, 0, que é o vetor nulo. Tá? Então se o produto interno é igual a zero, o vetor V é o vetor nulo, e se o vetor V é o vetor nulo, aí ele tem todas as componentes iguais a zero, e a gente já tem automático a igualdade, tá? Então é C somente C, como eu coloquei lá. Tá? Então se V igual a... esse primeiro resultado seria o seguinte: o produto interno de V com V ser igual a zero implica que V igual ao vetor nulo, e V ser igual ao vetor nulo implica que o produto interno de V com V é igual a zero. Tá? Então por isso que é C e somente C. Bom, mas com isso fica verificado que essa definição aí, né, para o produto interno, para o espaço vetorial Cn, satisfaz todas aquelas propriedades, então a gente pode chamar essa função produto interno de V com W, essa função aqui de V com W como o V V adjunto vezes o W é uma função produto interno. Tá? Bom, em mecânica quântica básica, digamos assim, essa Cn é o espaço vetorial típico que a gente trabalha, mas tem em mecânica quântica moderna, a gente usa outros espaços vetoriais. Um deles é o espaço vetorial construído por matrizes, tá? Em geral quadradas, mas eu vou trabalhar aqui com matrizes retangulares, tá? E para trabalhar com esses espaços vetoriais constituídos por matrizes, a gente precisa da função traço. Tá? Precisa não, uma maneira de trabalhar com esses espaços é usando a função traço. Tá? A função traço é uma função que leva matrizes, vou considerar que sejam matrizes retangulares, M por N, em um escalar, tá? Em número complexo. E se a gente tiver uma matriz N por N, por N, o traço dessa matriz é definido como uma soma só um segundo. Tu vai definir como a soma dos elementos da diagonal principal, tá? Mas aqui para o traço a gente não vai precisar trabalhar com matrizes retangulares, vamos considerar matrizes quadradas, tá? Simplifica um pouco.
Vamos considerar matrizes quadradas. E o traço, então, vai ser a soma dos elementos na diagonal principal dessas matrizes quadradas. Tá? Essa é a função traço. E aí, usando essa função, a gente vai poder definir uma outra candidata para produto interno, para função produto interno, que é o chamado produto interno de Hilbert-Schmidt. Tá? O produto interno de Hilbert-Schmidt, a gente vai usar essa notação aqui, parecida com a anterior, só vai colocar um subscrito HS para dizer que é o produto interno de Hilbert-Schmidt. Ele leva, então, matrizes M por N, duas matrizes N por N, né? Então ele vai ser um produto interno entre duas matrizes, em um escalar, em um número complexo. E a definição é essa aqui. Se a gente tiver lá A e B, então duas matrizes M por N, então o produto interno de Hilbert-Schmidt entre A e B é definido como o traço A da H vezes B, tá? Toma o adjunto da matriz da esquerda, né? Toma o adjunto da matriz da esquerda, multiplica pela matriz da direita e depois toma o traço para transformar isso vai ser uma matriz, né? Esse produto vai ser uma matriz e toma o traço para transformar essa matriz em um escalar, tá? Aí dá para, como a gente fez para aquela função produto interno de Cn, a gente aqui pode também manipular essa expressão e escrever ela em termos dos elementos de matriz dessas duas matrizes A e B, tá? Para fazer isso, aplica aqui a definição do traço, então tu vai ter soma de J. Aqui vejam, eu tenho, quando eu tomar a matriz B é uma matriz M por N, né? Quando eu tomar a transposta dessa matriz, eu vou transformar ela é uma M por N, eu vou transformar ela numa N por M, tá? E aí, lembrando lá do produto das matrizes, o que sobra, né, os índices, as dimensões de fora, né? Então, no final, esse produto aí vai me retornar uma matriz N por N, tá? Então, aqui a minha soma vai de 1 até N. Aí eu tenho o elemento J, que são os elementos eu vou estar somando, né, os elementos da diagonal principal da matriz, dessa nova matriz aí, desse produto aí, tá? Aí outra coisa que vocês têm que lembrar lá, a gente falou quando falou sobre determinantes, é como é que eu escrevo um certo elemento do produto de duas matrizes, né? Então vai ter uma soma em K de 1 até M aqui, a da H, JK, BKJ. Tá? A da HJK é o elemento KJ, tu transpõe e toma o conjugado, né? Para obter a adjunta, então vai ser AKJ conjugado vezes BKJ. BKJ. Tá? Então, em termos dos elementos de matriz, fica assim. O produto interno de Hilbert-Schmidt fica escrito assim em termos dos elementos de matriz, dessas duas matrizes aí que tu está tomando no produto interno. Eu vou considerar aqui um exemplo. Digamos que a matriz A seja uma das matrizes de Pauli. Essas matrizes vão aparecer muito em mecânica quântica, então já vão se acostumando com o nome. Uma das matrizes de Pauli é a matriz 0, 1, 1, 0, que é a matriz sigma x. A outra matriz de Pauli, uma outra matriz de Pauli, né? Sigma y, 0, menos i e 0. Tá? Então, se a gente for tomar o produto interno de Hilbert-Schmidt entre sigma x e sigma y, isso vai ser... Bom, aqui vocês podem tomar o produto, depois somar os elementos, ou vocês podem, se fica mais fácil, né?
fazer isso, tomar o adjunto da primeira e multiplicar pela segunda, depois tomar o traço, tá? Eu vou fazer essa primeira parte porque aqui fica fácil de ver qual é o resultado, tá? Então, o adjunto, a transposta conjugada de sigma x é a própria sigma x, tá? Então aqui eu faria isso aqui. Já vou substituir aqui. Então vou ter que tomar o traço do produto entre 0, 1, 1, 0, que é a adjunta da matriz sigma x, vezes sigma y, que é 0, menos i e 0. Tá? Então, fazendo esse produto aí, a gente fica com i 0, 0 e menos i. Tá? Fazendo a soma, a gente vê que o produto interno de Hilbert-Schmidt é igual, entre essas duas matrizes, né? É igual a 0. Se você tomar o produto interno de sigma x com sigma x, por exemplo, vai dar igual a 2, tá? Que sigma x ao quadrado é igual a identidade 2 por 2. Tá? Então, só um exemplo simples para vocês verem como se aplica isso em alguns casos particulares. Então, esse é o produto interno de Hilbert-Schmidt. Tá. Só um comentário aqui, uma observação, então. Vamos colocar, a gente pode escrever o produto interno dCn como um caso particular, como um caso particular do produto interno de Hilbert-Schmidt. Para fazer isso, é só fazer, aqui eu vou fazer CM, tá? Só para bater com essas dimensões aqui. Para fazer isso é só colocar o n igual a 1 aqui. Coloca n igual a 1. Tá? Então, nessa expressão aqui, ó, A, B, a gente tem duas matrizes M por 1. Tá? No final eu vou ter essa expressão, eu vou olhar aqui para essa expressão, então a soma em J só vai ter o termo J igual a 1, né? Porque o N igual a 1. Vai sobrar só a soma em K de 1 a M. Então vou ter A, K, J conjugado, B, K, J. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser a soma em K de 1 até M, A, K1 conjugado, B, K1. E isso aí, vocês vão concordar comigo que é igual ao produto, se nós definir um vetor como A11 a M1, um vetor, uma matriz coluna, né? Vai ser um vetor, tomar o adjunto, e depois multiplicar o resultado por essa matriz coluna B11 até BM1, a gente vai ter exatamente essa expressão aqui, tá? Então a gente pode chamar essas duas matrizes coluna de vetores, tá? Chama isso de A. Esse vetor aí de A. Então tu vai ter o adjunto desse vetor vezes o segundo vetor, vou chamar de B minúsculo. Tá? E esse é o produto interno para o espaço CM. Tá? Então esse produto interno é um caso particular do produto interno de Hilbert-Schmidt. Bom, aí seguindo, agora tem uma definição. Quando que a gente diz que dois vetores são ortogonais e quando não são ortogonais? Tá? Se o produto interno de dois vetores é igual a zero, a gente diz que esses dois vetores são ortogonais. Tá? Então, se isso aqui acontece, V e W são ditos ortogonais. Se isso não acontece, não. Tá? Eles não são ortogonais.
Alguns exemplos, a gente pode considerar, por exemplo, V, agora não lembro quais que eu considerei para fazer como exercício, mas digamos que eu tenha lá V igual a 1i e W igual a 1 e menos i. Tá? Esses vetores são ortogonais ou não. Então é só a gente tomar o produto interno entre eles e verificar se dá zero ou não. Vai ser produto interno para C2 nesse caso, né? Vai ser V adjunto vezes W. Então vai ser 1 menos I vezes W, que é 1 menos I. Tá? Então esse primeiro vetor é o transposto conjugado desse aqui. Aí faz o produto, eu fico com 1 mais I ao quadrado, que é 1 menos 1, que é igual a 0. Tá? Então esses dois vetores aí são ortogonais. Tá? Então esses aqui são ortogonais. X, agora eu vou considerar o vetor x, 1, por exemplo, também de C2, e y, então aqui V e W são ortogonais, x e y é 1, 0, y é 1, 0. Tá? Então será que esses dois caras são ortogonais? Então o produto interno, adjunto do primeiro vetor, né, que vai ser a matriz linha com componentes 1, 1, multiplica pelo segundo. Então isso vai ser 1 vezes 1 mais 1 vezes 0, que é 1, que é diferente de 0. Tá? Então x e y não são ortogonais. Tá. Depois mas a gente vai ficar fácil de ver isso quando a gente decompor um vetor qualquer em uma base ortonormal. Mas já adianto que a gente pode usar esse exemplo aqui para ver. Ó. Esses dois vetores são linearmente independentes, tá? Mas eles não são ortogonais. A gente vai ver que se tu tem um conjunto de vetores que é ortogonal, tá? Um ortogonal para, né? Eles são todos ortogonais. Eles são ali, são linearmente independentes. Tu não consegue escrever um como uma combinação linear dos outros, tá? Mas a gente pode ter vetores que são ali, mas não são ortogonais, tá? Então, ele ser ortogonal implica que é ali, mas ser ali não implica que é ortogonal. Ok? Então tá, seguindo agora, a gente vai definir o que é a norma de um vetor, ou o tamanho de um vetor. Essa norma bom, acho que com o que a gente discutiu já está ficando claro que vetor não é só as setas que vocês estão acostumados lá em física básica, né? Em R3 ou R2, não é só listas com números complexos ou números reais, que também a gente vê por aí no curso de física. Tá? Pode ser, os vetores que a gente chama aqui podem ser objetos mais complicados como matrizes, tá? Então, de agora em diante, quando eu falo vetores, em geral, tudo que eu vou falar vai se aplicar para um vetor mesmo. A gente vai estar trabalhando com um espaço vetorial qualquer. Então, o espaço vetorial é aquilo que a gente definiu de forma geral. Tá? Pode ser qualquer um, pode ser os CN, pode ser a matrizes N por N ou M por N, tá? Então, ou qualquer outro espaço vetorial que vocês estejam interessados. Tá? Então, a norma de um vetor, de forma geral, a norma de um vetor, eu vou usar essa notação aqui. Tá? Essa notação é equivalente a essa aqui, tá? Para a norma. Só porque senão fica a escrita com essas barras aí fica estranha se eu coloco esse símbolo, esse aqui lá quando eu escrevo em LaTeX, tá? Então é equivalente. Se eu colocar só a letra também estou dizendo que é a norma daquele vetor.
Então a norma de um vetor é definida como a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Tá? Lembrando que isso aqui é um número não negativo, né? Então eu posso tirar essa raiz quadrada vai ser um número real, tá? Em geral. Uma vez que o produto interno vai ser um número complexo. Exemplos. Para todos esses exemplos que eu estou dando para vocês e provas e definições que estou fazendo, claro, eu deixei exercícios lá para vocês fixar o que a gente está discutindo, tá? Então, vamos considerar um vetor dCn primeiro. Como é que fica a norma desse vetor, tá? Então, a norma de um vetor dCn vai ser a raiz do produto interno, que é a raiz, lembrando lá, vai ser a raiz soma, vamos voltar lá, cadê o produto interno, em termos dos elementos do tá aqui, então tá aqui, aqui tá para essa Cn, né? Então para Cn a gente aplica essa definição, né? Coloca V e V aqui, fica a soma do módulo quadrado, tá? Então o que a gente vai fazer para calcular a norma é somar, pegar todas as componentes do vetor, tomar o módulo quadrado e somar. Tá? Somar sobre todas as componentes. E aí, esse número vai ser a norma, o tamanho do vetor V. Vocês podem fazer a mesma coisa para se o V é uma matriz, Cm por N. Tá? Aí nesse caso, a gente volta aqui, ó, para o produto interno de Hilbert-Schmidt, né? De novo, a norma vai ser a raiz do produto interno. Aí tu vai ter uma função produto interno, nesse caso a gente vai usar a função de Hilbert-Schmidt, então pega aqui esse resultado e usa A igual a B. Tá? Aí eu vou pedir como exercício para vocês verificar que essa função aqui satisfaz todas as propriedades que se requer para que seja um produto interno. Tá? Então ela satisfaz. Bom, aqui colocando A e A, né, a gente tem um módulo quadrado isso aqui. Então nesse caso, vamos chamar de A esse vetor. Então a norma da matriz A vai ser raiz soma em J em K módulo quadrado de AKJ. Então essa seria a norma. Digamos se aqui, nesse caso aqui eu tenho como vetor o vetor 1 e I. Tá? Então a norma de V, eu vou somar o módulo quadrado, né? Então fica a raiz 1 ao quadrado mais módulo de I ao quadrado. Tá? Módulo de I é ele vezes o seu conjugado, que é 1. Então aqui vai ficar a raiz de 2. Tá? Nesse caso, se eu pego como matriz, esse vetor aqui, né, no espaço de matrizes, é essa matriz aqui, eu usei no exemplo 0, menos I e 0. Tá? Então como é que fica a norma dessa matriz? Fica a raiz 0 ao quadrado mais módulo de menos I ao quadrado mais módulo de I ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tá? Então também fica raiz de 2. Tá? Nos dois casos. Então essa é a norma. Lembrem, a norma então, tamanho de um vetor, dá uma ideia do tamanho de um vetor ou da distância nós estamos falando de origem, em geral, para espaços vetoriais, de forma geral, seria qual a distância entre, dá para usar a norma para medir distância, né? Qual é a distância entre o vetor nulo, o vetor neutro da soma, até o ponto correspondente, o ponto do espaço vetorial, né? Correspondente àquele vetor que tu está considerando. Tá? Aí, se você estiver no espaço R3, essa distância tem uma interpretação
usual, mas dá para usar essa mesma, dá para estender de certa forma essa mesma interpretação para espaços vetoriais quaisquer, tá? E, pelo menos em geral se faz isso. Bueno, agora a gente já falou sobre produto interno, né, função produto interno, algumas definições, as propriedades que essas funções têm que satisfazer. Agora eu vou falar sobre alguns assuntos relacionados que usam essas definições, mas que são importantes. O primeiro é o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? Esse procedimento ele serve para o seguinte: se a gente tiver um conjunto de vetores VJ com n vetores Li, então esse conjunto é Li. Esse procedimento de Gram-Schmidt é um algoritmo, tá? É uma receita para nós obter a partir desse conjunto um outro conjunto WJ, também com n vetores, claro, que a gente chama de ortonormal. Ortonormal é o seguinte: se tu considerar o produto interno entre WJ e WK, e o J é diferente de K, tá? Isso vai dar 0. Se o J é igual a K, isso vai dar 1 e, portanto, a norma desse vetor é igual a 1. Tá? Então, por isso que é o normal. Ortonormal. Está escrito errado. Ortonormal. Então, isso aqui vai ser uma delta de Kronecker, delta JK. Tá. Então, o algoritmo seria o seguinte: o primeiro passo, então a gente quer transformar um certo conjunto de vetores Li em um conjunto de vetores ortonormal. Então, o primeiro passo, a gente pega o primeiro vetor daquele conjunto e normaliza ele. Tá? Normalizar um vetor é dividir esse vetor pela sua norma. Tá? Então, se a gente pegar esse vetor V1 e dividir pela norma de V1, a norma do W1 vai ser igual a 1. Tá? Então, isso é normalizar. É fazer com que a norma do vetor seja igual a 1. Para ver isso é simples, né? A gente pode fazer o seguinte: pega e olha aqui para a norma do W1. A norma do W1 é a raiz quadrada do produto interno entre W1 e W1, né? Então vai ser a raiz quadrada. W1 é V1 dividido pela norma de V1. Tá? Aqui vocês podem, se fica estranho essa notação, vocês podem usar aquela notação com parênteses, tá? Então aqui o que eu estou tomando é o produto interno entre V1 dividido pela norma de V1 com V1 dividido pela norma de V1. Tá? Aí vocês podem usar aqui a linearidade no segundo argumento, tá? Porque isso aqui é um escalar, tá? 1 dividido pela norma é um escalar. Então eu posso tirar isso do produto interno, porque é linear no segundo argumento, e usa a antilinearidade no primeiro argumento. Tá? E esse 1 dividido pela norma sai conjugado. Tá? Então eu teria 1 dividido pela norma de V1 e tudo isso conjugado. Eu tenho multiplicado pelo 1 sobre a norma de V1. Aí sobrou só aqui o produto interno entre V1 e V1. Tá? Esse número aqui é um número real, tá? Então o conjugado é igual a ele próprio, não troca o sinal da parte imaginária, troca, mas não é zero, né? Então isso aqui fica 1 sobre a norma quadrada. Mas a norma é a raiz do produto interno do vetor com ele mesmo. Então o produto interno do vetor com ele mesmo é a norma ao quadrado. Então isso aqui fica a norma
de V1 ao quadrado dividido pela norma de V1 ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Então tá, isso que é normalizar um vetor. Tá? Então quando a gente divide a norma de um vetor pela sua norma, a norma do vetor que a gente obtém é igual a 1. Tá? Tamanho igual a 1. Então esse é o primeiro passo do algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Eu pego o primeiro elemento do conjunto LI e normalizo esse elemento para obter o W1. Tá? Aqui vai aparecer digamos assim, uma nova ideia, um novo conceito em termos de vetores, que é a componente de um vetor. Aí para obter o segundo vetor desse conjunto aqui, eu vou dizer que eu vou subtrair, vou diminuir do vetor V2 a componente que esse vetor V2 tem na direção do vetor W1. Tá? W1, lembrando, já está normalizado. Aí isso vai ser o seguinte, então o W2, o segundo vetor daquele conjunto que eu quero que seja ortonormal, eu vou pegar o segundo vetor do conjunto LI e vou subtrair o que a gente chama de componente desse vetor na direção de W1. Essa componente desse vetor na direção de W1 seria o produto interno de W1 com V2 multiplicado por W1. Tá? Isso é um escalar, tá? E eu estou multiplicando daí por W1. Então essa é a componente que a gente chama componente do vetor. Isso aqui, né, esse número aqui é a componente do vetor na direção do vetor V2 na direção de W1. Tá? Mas isso aqui, ó, pode não ser, como a gente quer ortonormal, tá? Isso aqui já vai dar um vetor ortogonal. Esse procedimento aqui vai fazer com que o W2 seja ortogonal ao W1, tá? Que o produto interno entre esses dois seja igual a zero. Mas como a gente quer ortonormal, ainda precisa dividir pela norma, né? Eu vou normalizar esse vetor, então eu vou dividir pela norma de V2 menos W1, V2, W1. Tá? Então vou dividir pela norma desse vetor. Tá? Então aqui para a gente verificar que esse procedimento realmente... Bom, isso aqui já como eu falei, né? Sempre que eu faço isso, né, divido pela norma, eu normalizo. Então aqui já está normalizado. Eu sei que está normalizado. Então o que falta é verificar que esse vetor é ortogonal a esse aqui. Tá, então W eu vou considerar, para fazer essa verificação, eu vou considerar o produto interno entre W1 e W2, que vai ser proporcional, né? Vai ser essa constante aqui, 1 sobre essa norma, vezes o produto interno que eu vou colocar aqui, né? Vezes o produto interno, então, aqui de W1 com essa parte aqui, que fica o produto interno. Eu já vou usar a linearidade no segundo argumento. Bom, vamos fazer devagar aqui. Então aqui fica o produto interno de W1 com V2 menos W1, V2, W1, tá? Usa a linearidade no segundo argumento, então isso fica produto interno de W1 com V2 menos W1, V2, que é o escalar, produto interno de W1 com W1, tá? Mas a norma de W1 é igual a 1. Então aqui, isso aqui é igual a 1. Aí eu só fico com esse número menos ele próprio, que é igual a 0. Tá? Então tá verificado que se eu definir o W2 dessa forma, ele é ortogonal ao W1 e os dois são normalizados. Aí, seguindo, é a mesma ideia. Como é que a gente forma o terceiro vetor desse conjunto ortonormal? Tá? Eu vou pegar então, o W3. Como é que eu defino esse W3? Eu vou pegar o V3, vou subtrair a componente que ele tem na direção do W1. Então vai ficar W1, produto interno com V3, na direção de W1.
E vou subtrair também a componente que ele tem na direção desse outro vetor que eu já montei aí. W2, produto interno com V3 na direção de W2, então vamos multiplicar aqui por W2. E aí, claro, isso aqui vai ortogonalizar esse vetor com esse, mas aí eu preciso normalizar isso, tá? Então eu vou dividir pela norma de V3 menos W1 V3, W1 menos W2 V3, W2, tá? Então, para normalizar o V3. Daí aqui a gente pode verificar então que realmente esse W3 vai ser ortogonal a W2 e a W1, né? Então aqui vai ficar W1 com W3. Aqui eu já vou fazer direto. Aqui ele é proporcional, não é igual, né? Proporcional a W1. Já vou usar a linearidade do produto interno no segundo argumento, né? Com V3 menos W1 com V3, W1 com W1, menos W2 com V3, W1 com W2. Tá? Esse bruto interno a gente já verificou que é igual a 0, né? Esse aqui é igual a 1. Então eu fico, ó, esse número menos esse, igual a 0. W2 com W3 vai ser proporcional a W2 com V3, menos W1 com V3, W2 com W1, menos W2 com V3, W2 com W2. Tá? Esse aqui igual a 1 agora, esse aqui igual a 0, esse número aqui, menos esse, é igual a 0. Tá? Então funciona. Essa ideia funciona. Aí a gente pode, ao invés de... Acho que até aí dá para ver já o padrão, né? O que a gente tem que fazer para obter todo o conjunto eu normalizo o primeiro vetor e depois só vou para um j de 2 até n, eu pego o vetor j desse conjunto e vou subtraindo as componentes que eles têm na direção dos anteriores, tá? Dos W anteriores. E depois que eu fizer essa subtração das componentes, eu normalizo o vetor, tá? Então a ideia geral vai ser, eu vou definir o WJ como sendo VJ menos soma K igual a 1 até J menos 1, WK, VJ, WK. E aí depois que eu faço essa subtração das componentes nas direções dos Ws anteriores, né, eu normalizo. Então esse é o algoritmo geral. Normaliza o primeiro vetor e depois aplica essa ideia aqui para todos os outros vetores. Eu deixei um exercício para vocês treinar a aplicação desse algoritmo e eu fiz Bom, o meu exercício foi fazer um programinha aí que faz esse cálculo para qualquer conjunto de vetores. Só precisa colocar esses vetores como as colunas de uma matriz e ele retorna uma outra matriz onde tem os W, tá? Entra com os Vs como as colunas de uma matriz e ele retorna o programinha que eu coloquei aí nas notas de aula retorna uma matriz que tem como colunas os Ws, tá? Já ortonormalizados. Tá. Então esse é o algoritmo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Tá? Bom, seguindo, aqui tem um tópico bastante usado em mecânica quântica que é a decomposição de um vetor em uma base ortonormal agora. Por isso que o procedimento de Gram-Schmidt pode ser... ele é útil em outras circunstâncias, mas de forma particular ele é útil para isso, para obter uma base ortonormal, porque isso facilita muito a nossa vida, tá? Quando a gente vai fazer as contas de mecânica quântica, trabalhar, escrever os vetores em termos de uma base ortonormal facilita muito as coisas, tá?
Então, decomposição. Decomposição de um vetor, então, numa base ortonormal. Aprendam bem esse tópico, pessoal, porque é muito usado isso aqui. Tá? Então, para uma base ortonormal, eu vou considerar aqui uma base que eu vou chamar de B. Então, é base de um espaço vetorial vamos chamar a dimensão de V de N, né? Então, essa aí é uma base de V e BJ, BK, igual delta JK, quer dizer que é uma base ortonormal. Tá? Podia ser uma base, só uma base ali, né? Mas aqui eu estou restringindo ao caso de uma base ortonormal. Então, o que muda em relação à base ali? Tá? Bom, em qualquer um dos casos, se esse conjunto de vetores é uma base, quer dizer que qualquer vetor do espaço V, então qualquer V, então para qualquer V pertencente a esse espaço, a gente pode escrever esse vetor V como uma combinação linear dos vetores daquela base, tá? Então posso escrever sempre, se a base é linearmente independente ou ortonormal, não importa. Se é uma base, eu posso escrever qualquer vetor do espaço como uma combinação linear dos vetores daquela base, tá? Então eu posso escrever aqui, vou chamar os coeficientes de V para que apareça o vetor que eu estou expandindo e para que apareça a base, eu vou chamar assim, tá? V subscrito B subscrito J. BJ. Tá? Então eu sempre posso fazer isso. Se a base é ortonormal ou não, eu posso fazer isso, tá? Se ela é LI, sempre posso fazer isso. Agora o que muda para a base ortonormal é o seguinte, ó. Digamos que eu tenho essa expressão aqui, agora eu tome o produto interno de um certo vetor dessa base com um V, tá? Então considera, digamos, o BK, produto interno com um V. Tá? Então isso aqui vai ser BK, vai ser o produto interno, né, de BK com essa soma aí. E agora a gente usa a linearidade no segundo argumento do produto interno. Tá? Aqui que vai aparecer a diferença. Ó. Se a base é linearmente independente, isso não quer dizer que os vetores diferentes são ortogonais. Tá? Mas se a base é ortogonal, nesse caso ortonormal, né, eu normalizei, isso aqui vai dar uma delta e eu não vou mais ter soma. Tá? Uma delta KJ. Então eu não vou mais ter soma, só vai sobrar um termo, um coeficiente. Então, para uma base ortonormal, eu tenho uma forma explícita dos coeficientes em termos do produto interno daquele elemento da base com o vetor que eu estou expandindo naquela base, tá? Que é isso aqui, ó. Opa, desculpa aqui. Matou a soma em J, só sobrou o índice K, tá? Tá? Então eu sei que o coeficiente daquela expansão, tá, vai ser igual ao produto interno do vetor da base com o vetor V que eu estou expandindo. Tá? Isso aqui para qualquer espaço vetorial. Tá? Aí com isso, a gente já, para uma base ortonormal, a gente já pode vir aqui e escrever os coeficientes, né? VBJ como sendo o produto interno de BJ com V. Tá? E isso vai ser útil em mecânica quântica pelo seguinte, ó, mecânica quântica, os estados vão ser descritos por vetores, tá? Em CN ou em outros espaços, e o que a gente vai calcular sempre são as probabilidades. Essas probabilidades vão ser de obter certos valores de um observável, tá?
Então essa base aqui vai fazer o papel da base de autovetores observável, e aqui e o V vai fazer o papel do estado em que o sistema foi preparado. E esses coeficientes vão fazer o papel das probabilidades, tá? Na verdade, o módulo quadrado deles vai fazer o papel das probabilidades. Então, uma vez que a gente sabe disso, né, a gente já tem uma expressão para as probabilidades em termos do produto interno, do estado do sistema e do autovetor que corresponde ao valor que a gente quer calcular a probabilidade. Tá? Então, isso aqui facilita bastante já para obter uma expressão já geral, já simplificada e para todas essas probabilidades. Tá? Ok? Bom, então entendam bem esse resultado, porque ele é bastante útil. Vou considerar um exemplo. Tá, então eu considerei aqui um vetor qualquer, DC2. Então vamos ver A e B são números complexos quaisquer. E eu vou considerar uma base ortonormal, que é essa aqui, B1. B1 vai ser 1 sobre a raiz de 2. Bom, agora eu já passei o exercício, senão eu ia fazer o mais fácil e ia deixar o mais difícil para vocês. Mas o B1 vai ser esse vetor aqui, e o B2 só para poupar tempo, né? Então o B2 seria esse aí. Tá, essa base vocês podem verificar que ela é ortonormal, ou seja, o produto interno de B1 com B2 é igual ao produto interno de B2 com B1, que é igual a 0, o produto interno de B1 com B1 é igual a 1, e o produto interno de B2 com B2 é igual a 1. Tá? Essa parte eu não vou verificar, eu só vou agora verificar o seguinte, eu vou calcular, se eu fosse expandir aqui, né, o vetor V nessa base, então se essa base é ortonormal, estou dizendo para vocês que é, então aqui ficaria B1, produto interno com V, vezes B1, mais B2, produto interno com V, vezes B2. Tá. Então, se isso vale em geral, a gente pode ir lá e direto já calcular os coeficientes. Tá? Então, eu vou precisar do produto interno de B1 com V, que é o adjunto do B1 vezes o V. Tá? Então já vou fazer direto, vai ficar 1 sobre a raiz de 2. 1 sobre a raiz de 2, matriz linha 1 menos I, vezes A e B, que é A menos IB sobre a raiz de 2. Aí a mesma ideia para o B2, com V. O que vai mudar é o sinal só do I, tá? Então aqui vai ser, já vou colocar direto, vai ficar A mais I vezes B sobre a raiz de 2. Eu posso ir lá e verificar se isso realmente me dá o V. Tá? Se eu substituir isso aqui, ó, essa expressão aqui realmente vai me dar o V. Então eu posso verificar isso. Ó. B1V vezes B1, então vai ser A menos IB sobre a raiz de 2, vezes B1, que é 1 sobre a raiz de 2. Opa, tem que ter a soma aqui. Mais, né? Mais B2V vezes B2, vai ficar A menos IB sobre a raiz de 2. B1 é 1 sobre a raiz de 2. 1 menos, não, I. Mais o segundo coeficiente é A mais IB sobre a raiz de 2, e o vetor B2 é 1 sobre a raiz de 2, 1 menos I. Tá? Aqui esse produto fica um meio, né? Nos dois casos, ó, fica um meio aqui e aqui. Aqui eu vou ter, ó, 1 e 1, tá? Nessa componente dos vetores, então fica A menos IB mais A mais IB. Tá? Aqui eu tenho I,
e menos i. Tá? Então se eu coloco o i em evidência, eu vou ficar a menos ib menos a mais ib. Tá? Então fica a menos ib menos a menos ib. Tá? Então aqui cancela, cancela, fica 2a, e aqui eu cancela esse a com esse menos a, fica menos 2ib, o i vezes o menos i fica igual a 1, sobrou só 2b. Tá? Então os dois que sobrou aqui e aqui, cancela com esse, e eu tenho a, b, que é igual ao vetor v, como tem que ser, tá? Então tá tudo certo aí, nesse exemplo. Mas isso vai valer, claro, em geral. Filho, o pai tá dando aula. Bom, seguindo, o próximo tópico que eu queria falar para vocês é o conceito de espaço de Hilbert, ou espaço unitário, tá? Mais formalmente é espaço unitário, mas a gente vai chamar de espaço de Hilbert. Tem mais umas condições que a gente tem que impor para poder chamar um espaço unitário de espaço de Hilbert, tá? Bom, em mecânica quântica se fala muito em espaço de Hilbert, mas em termos do que a gente viu, um espaço de Hilbert vai ser um par, um espaço vetorial munido de uma função produto interno. Então tu tem um conjunto que forma um espaço vetorial e tu conseguiu definir uma função produto interno entre os elementos daquele conjunto. Se for possível fazer isso, tu chama aquele espaço, aquele conjunto, né, de espaço de Hilbert, então o espaço unitário. Tá, então é basicamente isso aqui, a gente vai considerar que é quando a gente tem um espaço vetorial mais uma função produto interno. Mais no sentido que a gente definiu as duas coisas. Tá? Então, por exemplo, um espaço Hilbert que a gente usa bastante para descrever sistemas discretos é Cn. Tá? Mas não é, para formar um espaço de Hilbert, não é só Cn, que é um espaço vetorial, né? A gente tem que ter também a função produto interno entre dois vetores de Cn, que é, deixa eu colocar aqui, o produto interno entre dois vetores de Cn é o V da H, o adjunto do primeiro vezes o segundo, tá? Essa é a função produto interno. Outro espaço de Hilbert que a gente pode usar em mecânica quântica é o espaço de matrizes, N por N, tá? Então o conjunto de matrizes N por N forma um espaço vetorial, e se a gente usar o produto interno de Hilbert-Schmidt, a gente tem um espaço de Hilbert a partir desse espaço vetorial. Outro espaço vetorial que a gente usa, na verdade, quando trabalha com esses dois espaços vetoriais é o espaço de funções. Então, para funções que levam listas com n números em um escalar, tá? Se a gente usar o produto interno, essa função produto interno aqui, entre as duas funções f e g, integral conjugado da primeira função vezes a segunda função, tá? A gente também tem um produto interno que satisfaz aquelas propriedades que eu listei, tá? E a gente pode usar chamar isso aí de espaço de Hilbert, tá? Então esse espaço vetorial, tá? Das funções cujos elementos, né, são as funções que levam Cn, elementos de Cn, que eu chamei de x aqui, em números complexos, tá? Então esses são os espaços de Hilbert mais comuns que a gente usa em mecânica quântica. Seguindo, eu quero provar para vocês uma desigualdade que é muito importante
principalmente quando a gente vai trabalhar com relações de incerteza, esse tipo de coisa, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Eu vou colocar isso na forma de um teorema. Então, esse teorema diz o seguinte, ó, se a gente tiver para qualquer par de vetores V e W de um certo espaço vetorial, tá? Desculpa. Aqui a gente já vai estar assumindo que esses vetores fazem parte de um espaço de Hilbert, daí isso vai estar fica subentendido quando eu falo isso, né? Que tu tem lá um conjunto que é um espaço vetorial e também tem uma função por interna associada, tá? Então essa mudança, quando em relação às provas anteriores, né, que eu dizia que os vetores faziam pertenciam a V, um espaço vetorial, tá? Muda que além da estrutura do espaço vetorial tem a função produto interno definida para aquele espaço vetorial. Tá? Então o teorema diz que para qualquer par de vetores de um espaço de Hilbert, tá, um espaço unitário, a gente tem que o produto, se a gente tomar o produto interno de V com V e multiplicar isso pelo produto interno de V e de W com W, desculpa, isso é maior, isso nunca é menor do que o módulo quadrado do produto interno de V com W. Tá? Então essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E a igualdade acontece se, então temos igualdade se e somente se o V e o W forem proporcionais, ou seja, tu pode escrever o W como uma constante vezes o V ou vice-versa, tá? Aí a gente vai ter igualdade, tá bom? Então vamos lá provar esse teorema. Eu vou provar uma parte dele e vou deixar como exercício para vocês provar essa última parte da igualdade aqui, tá? Eu vou provar essa parte da desigualdade e eu deixo para vocês provar que é essa C e somente C para a igualdade, tá? Essa última parte vocês façam assim, vocês podem assumir essa condição e provar que tu tem igualdade aqui e depois assume a igualdade e prova que isso implica que eles são proporcionais, tá? Bom, para provar a desigualdade, eu vou usar basicamente que para qualquer vetor daquele espaço unitário, o produto interno do vetor com ele mesmo, por definição da função, né, é maior ou igual a zero, então para todo x, para todo vetor x daquele espaço de Hilbert, aquele espaço unitário. Tá? Então esse é o básico que eu vou usar. Só que aí vocês vejam, eu tenho que fazer aparecer dois vetores, né? Então como é que eu faço isso? Eu vou definir, tem outras maneiras de fazer isso, mas eu vou definir, vou chamar, eu posso fazer aparecer, né, o V e o W, escrevendo algo assim, chamando x de V, da combinação de V mais W, daí vocês poderiam colocar uma constante aqui, mas não tem porquê. Com uma constante eu já faço isso. Então só com essa constante C, então C é um número complexo. Tá? E aí agora eu vou considerar, com o x escrito dessa forma, eu aplico essa propriedade, que é geral para o produto interno. Tá? Então se eu pegar aqui o produto interno de x, x com x, isso vai ser o produto interno de V mais CW com V mais CW, que vai ser o produto interno de V com V. Quando eu tiver... Bom, aqui vocês podem fazer o seguinte, vocês vão aplicar, digamos, eu teria que aplicar a linearidade no segundo argumento. Então isso fica o produto interno desse vetor com V mais C vezes o produto interno desse vetor com o W. Aí depois que eu fizesse isso, eu aplicaria a antilinearidade no primeiro argumento. Então, quando eu tiver o produto interno desse vetor com V,
fica o produto interno desse vetor de V com V mais C conjugado, né, antilinear, produto interno de V com W, tá? Então fica mais C conjugado, produto interno de V com W. Aí, para o outro termo, eu teria de novo isso aqui, C vezes o produto interno desse vetor com o W, né? Então fica C vezes o V com W, vezes o produto interno de V com W, mais aí C vezes, aí aqui ó, sai o conjugado, né? Mais C vezes C conjugado, produto interno de W com W. Tá? Tá. Bom, aí chegou num ponto, agora a gente tem que olhar para cá, né? Isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Isso aqui é maior ou igual a zero. Bom, mas a gente pode colocar isso depois. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Zero é menor ou igual a isso aqui, tá? Bom, aí aqui eu continuo com a igualdade. Eu tenho que fazer para aparecer algo desse tipo aqui, tá? Então aí, como é que eu faço isso? Aí entra a escolha do C. Tá? Ó, se vocês olhar para cá, aqui tem um módulo quadrado do produto interno de V com W. Ó. Vejam aqui, ó, eu tenho o V com W. Para mim ter o módulo quadrado, o C tem que ser proporcional ao W com V, tá? Que é o conjugado desse cara para poder aparecer o módulo quadrado. Então isso daqui eu tiro uma pista de que o C tem que ser algo desse tipo aqui, W com V. Tá? Mas vejam, esse termo e esse termo aqui, eles têm que estar, vai ter que estar multiplicando, ó, aqui ó, onde tem V com V, por exemplo, vamos olhar para cá, ó. Eu tenho que estar multiplicando o W com W, tá? E aí, a única maneira de fazer isso é se esse W com W tiver aqui no denominador dessa expressão por C, tá? Aqui, né? Porque daí eu multiplico tudo por W com W e aparece um W com W multiplicando aqui o V com V. Tá? E outra coisa, né, para ajudar a escolher o C é o seguinte, ó, esse V com V, que é positivo aqui, ele está no outro lado da desigualdade, tá? Então esse módulo quadrado que aparece aqui teria que ser negativo, né, para poder passar positivo para o lado da desigualdade, tá? Então isso me indica que eu tenho que botar um sinal de menos, tá? Então juntando essa expressão com essa expressão eu chego eu uso algumas dicas para fazer essa escolha do C. Então com essa escolha do C a nova expressão fica igual a menos W com V conjugado dividido por o W com W conjugado é igual ao próprio, né? V com W menos W com V, W com W, V com W, mais aqui fica menos com menos, fica mais, né? W com V, W com W, W com V conjugado, W com W, W com W. Tá? Aí esse W com W cancela com esse e me sobra isso aqui, ó. Vejam que aqui, ó, eu tenho V com W conjugado, que é o módulo quadrado de V com W, tá? Aqui também, ó, isso aqui dá de V com W, né, vezes V com W conjugado dá módulo quadrado. Só que aqui é positivo, tá? Porque o menos e o menos daqui ficou positivo. E aqui também tem módulo quadrado de V com W, tá? Então eu tenho dois negativos e um positivo. Então esse termo aqui cancela com todo esse termo aqui. Só sobrou esses dois termos. Aí aqui, ó, como isso é maior ou igual a zero, eu posso multiplicar tudo por W com W, né? Supondo, aqui a gente está fazendo uma suposição que eu esqueci de comentar, eles pertencem a um espaço de Hilbert e são diferentes do vetor nulo, tá? Essa prova não vai valer. Claro, se for o vetor nulo,
tu vai ter igualdade, que 0 é igual a 0. Então agora tu multiplica tudo por W com W. Então tu fica com W vezes 0 menor ou igual a W com W vezes V com V menos módulo quadrado de V com W. Tá? E aí tá provado, é só passar um desses termos para somar esse termo aqui do outro lado, né? Então daqui a gente tem que módulo quadrado de V com W é menor ou igual por interno de W com W por interno de V com V. Tá? Que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Aí, somando a esse resultado aqui, o resultado que eu falei que pedi para vocês fazer como exercício, né, que é a parte da igualdade, a gente tem a prova desse teorema. Tá? A prova do teorema da desigualdade de Cauchy-Schwarz, que, como eu falei, é muito importante para várias provas de teoremas em mecânica quântica, mas a mais assim que vocês vão, que a gente vai dar mais atenção é a relação de incerteza de Schrödinger. Tá? Bom, para terminar essa aula, só quero fazer mais um comentário que é sobre o conceito de subespaço vetorial. Digamos que a gente tenha V, um espaço vetorial, e a gente olhe para um subconjunto desse espaço. Tá? Então tu tem um subconjunto W desse espaço vetorial V. A gente diz que o W, esse subconjunto, tá? Isso aqui por enquanto é um subconjunto de V. A gente diz que esse W é um subespaço vetorial de V se ele for um espaço vetorial sobre as mesmas operações de soma e de multiplicação por escalar que o V, tá? Então, subespaço vetorial de V se for espaço vetorial sob as mesmas operações de soma e multiplicação por escalar de V. Tá? Então as operações têm que ser as mesmas para que o W seja um subespaço do V. Tá? Um exemplo. Bom, Cn a gente já viu, né? O exemplo do Cn. Definiu lá as operações que fazem de Cn um espaço vetorial. Aqui eu vou considerar como exemplo um caso simples. Considera C3 como sendo o V. O V nesse caso vai ser o C3, tá? Que são as listas de todos todas as listas, é o conjunto, né, de todas as listas com 3 números complexos. C1, C2, C3, tá? CJ pertence aos complexos. Tá? Então esse é o C3. Agora a gente pode considerar não é um subconjunto de C3, mas vamos considerar o C2. Depois a gente transforma isso num subconjunto de C3. O C2 vai ser o nosso por enquanto não é um subconjunto, vamos considerar o C2 separadamente. O C2 são as listas é o conjunto, né, de todas as listas com 2 números complexos, tá? Então vou chamar de C1 e C2 aqui. Mas a gente pode fazer um mapa único em um subconjunto de C3, que é esse aqui, ó. Se nós considerar todas as listas com 3 números complexos, mas fixar um desses números complexos como sendo 0, tá? A gente tem um mapa único entre elementos de C2 para esses elementos de C3, tá? E objetos com essa forma aqui, sim, eles formam um subconjunto de V, tá?
Então esse aqui eu chamo de W. Objetos desse tipo, né, o conjunto de todos os objetos desse tipo, eu chamo de W, que é um subconjunto de V, tá? Que é o C3. Então o que nos falta agora é verificar que o W é um subespaço vetorial de V, ou seja, ele é um espaço vetorial sobre as mesmas operações de soma e multiplicação por escalar que o C3, tá? Então, se nós pegar aqui essas operações, pega lá, digamos, V e W pertencentes eu vou pegar outros nomes, tá? X e Y. Pega X e Y pertencentes ao W, tá? Então, se a gente aplicar a operação de soma de dois vetores aqui, fica x1, x2, 0, mais y1, y2, 0, fica x1 mais y1, aplicando a x2 mais y2, 0. Tá? Então, aplicando as mesmas operações de soma e multiplicação por escalar, considera aqui, vamos considerar um A pertencente ao C. Então, se nós multiplicar por um escalar, x, vejam que a gente é fechado aqui, né, sobre essas operações de soma e multiplicação por escalar de C3, tá? E os objetos continuam em W, tá? E todo o resto, como aqui o essencial é ver que todas essas manipulações que a gente vai fazer não vão mudar a terceira componente, então não vão tirar esses objetos aqui desse subconjunto W. Então esse subconjunto W vai ser um espaço vetorial segundo essas operações de C3, e é um subconjunto de C3 e, portanto, é um subespaço vetorial de C3. Tá? Então, C2, a gente pode ver C2 como um subespaço vetorial de C3. Tá? E por hoje seria isso aí. Até a próxima aula, pessoal.